Muito bem, senhoras e senhores, vamos então agora para a nossa última palestra. Convidamos para falar sobre cultura de segurança cibernética, da teoria prática, o senhor Ricardo Leocádio, ele que é Head of Cybersecurity Operation, CISO do Banco Mercantil do Brasil. Com vocês, ele, Ricardo Leocádio. Obrigado. Antes de começar, eu quero só quebrar o protocolo, me desculpe. Um minutinho. Graça, por favor, suba ao palco comigo. Do jeito que você quiser. Calma. Graça, muita gente sabe que eu lido como professor há muito tempo. Eles falam que eu sou uma pessoa extrovertida, alegre. E a gente fala para as pessoas que a gente é assim por exemplos que a gente tem. Eu quero falar, Graça, que você é um bom exemplo para a gente. Você talvez não tenha noção do poder que você tem, mas talvez a Microsoft, a IBM, tenha mais lista de CISOs do que você tem. Mas nenhum tem a cumplicidade que você tem. Se você está aqui hoje reunindo pessoas para trocar ideia, é porque você, de uma forma geral, você goza da confiança de todos os CISOs que estão aqui, que estão te assistindo. Parabéns pelo trabalho que você faz, parabéns por estar nos unindo. Muito obrigado. Está até difícil. Difícil falar, mas obrigado. Muito obrigada mesmo. Vai ser muito rápido, vou tomar 2 minutos do seu tempo, mas assim, tem muitos que conhecem a minha história, né? Eu comecei a cobrir economia, e aí sempre fui muito curiosa. Eu era estagiária e me deram as piores pautas. As piores pautas, na época, eram de tecnologia da informação. E eu, como era uma estudante aplicada, né, eu estava estudando jornalismo na Federal do Rio, falei, não, eu vou encarar esse desafio, comecei a estudar. E depois eu fiquei 15 anos no Compere World. Quando eu saí para o meu voo solo, eu falei, todo mundo, ela vai lançar uma publicação de TI. Só que eu tinha passado alguns meses nos Estados Unidos, como publisher lá, e tinha uma turma que ficava lá sempre conversando, que era da CSO Network. E aí eu sentava lá na roda dos caras e via que os caras estavam falando de um negócio que aqui ainda não estava falando tanto, né? E aí, quando eu voltei conversando com o pessoal da Módulo, que eram meus amigos, eles falaram, por que você não lança uma publicação de segurança? Por que você não fala com esse público? Eu falei, poxa, mas eu comecei tentando falar com os CIOs. Na época, ninguém queria me dar entrevista. Agora, você quer que eu fale com os caras de segurança? Pô, os caras de segurança não dão entrevista, ninguém fala. Não tem como fazer case de segurança. E isso há 15 anos. Então, acho que de todas as decisões que eu tomei na minha carreira, assim, como profissional, eu acho que falar de cyber foi uma das decisões mais acertadas. Hoje, eu vejo que a gente evoluiu para um tema que é necessário. É o que eu tenho para dizer. Vocês são necessários e o nosso tema é necessário. Obrigada. E assim, Graça, né? Só para finalizar aqui, meu finado pai um dia me explicou, né? Que pessoas como você, Graça, essas pessoas que... Meu pai falou assim, meu filho, quando você vê pessoas assim, pessoas que te crescem, pessoas que te efenecem, seja grato. Por isso que eu estou falando hoje, sendo grato a Security Leaders. Pode fazer um bottom, eu uso. Eu sou Security Leaders, tá? Vamos lá começar a nossa palestra. Bom, gente, então retomando aqui o nosso tema, né, de hoje. Lá desafiador, o final nunca é tão simples, né? Mas talvez... Opa, volte. Poucas pessoas sabem, né, mas em Belo Horizonte eu lido já há 20 anos, em maio desse ano completou 20 anos que eu sou professor. Lido na educação, estou lecionando há 20 anos. Desses 20 anos, várias vezes eu transformei o meu modo de ser professor. Transformei porque o meu público egresso mudou. Eu tive que assistir Naruto porque eles vêm. Eu tive que assistir Harry Potter porque eles vêm. E hoje, quando eu estou no meu momento corporativo, eu me sinto como o gestor do Rock in Rio. Vejo poucas pessoas da fundação de 1939, mas vejo grande parte da meninada chegando, querendo bug jump e fazer tudo de bom na sua empresa. Então, esse item me fez com que eu não procurasse esvaziar a minha competência, eu precisava de mudar o meu comportamento. E para isso, nunca para ter fracasso. E para não buscar para ter fracasso, eu fui me buscar em São Beda. São Beda, para quem não sabe quem é, ele é um monge inglês
que durante muito tempo da vida se dedicou a boa parte da doutrina, e ele é tão reconhecido porque ele é santo na Igreja Católica, na Igreja Luterana e na Igreja Anglicana. E ele falou que há 3 caminhos para o fracasso. Esses 3 caminhos são uma frase que é fenomenal atribuída a ele: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que significa. Então vou repetir de novo. São Beda falou: pessoas que têm um fracasso, não sabem ensinar o que se sabe, não praticam o que se ensina e não perguntam o que se ignora. E eu tentando rever essa frase, eu descobri que ali também estava o meu caminho de sucesso, né? E tirei a palavra não. E descobri que quando eu tirava o não, ensinar o que se sabe estava fazendo que eu me tornasse uma pessoa generosa mentalmente, que eu repartisse o meu conhecimento. Quando eu tiro o não da segunda frase, eu entendi que eu estou num outro momento, que é o momento de quê? De ter a minha coerência ética. Na empresa, ninguém pode acessar o Facebook, mas o cara de segurança da TI pode? Será que eu não estou tratando meus funcionários igual a mãe trata aquele filho de 30 anos que não pode ir no mercado comprar alguma coisa? Será que eu não estou? Então, cadê a coerência ética? Será que eu não estou fazendo as pessoas evoluírem na minha empresa? E quando eu vou para a última frase, que eu acho a mais importante de todas elas, perguntar o que se ignora. Que significa o quê? Ser humilde intelectualmente. É saber que nem tudo sei. O que sei também alguém sabe. E se juntarmos 2 pessoas que sabem, os 2 irão para casa com mais conhecimento. Então, São Beda nos ensinou muita coisa. E dentro dessa coisa é o quê? O caminho do sucesso. É uma trilha virtuosa. Isso vai acontecer na profissão de todos nós, de qualquer um aqui. E para ter isso, não é um dia, não é um mês, não é um ano. Isso é uma consequência de vida. Praticar isso todos os dias. E dentro desse ponto, a gente também tem a teoria. Porque hoje o nosso papel vai falar aqui sobre a teoria. E dentro desse papel, tem um renomado autor chamado Daniel Goleman, né, que fez com que a gente entendesse que toda empresa, se quer o caminho de sucesso na área de segurança, ela precisa estimular e praticar hábitos seguros. Falamos disso todos os dias, praticar hábitos seguros. Falei um pouco mais cedo sobre repetir e praticar. E dentro dessa questão de Daniel Goleman, ele colocou quais seriam esses pontos. Primeiro, clareza nos papéis, responsabilidades do nível hierárquico da sua empresa com relação à segurança. O que ele quis dizer com isso? Essas pessoas é que vão liderar a saúde corporativa em relação à segurança. Esse é um papel democrático dentro da sua empresa. No segundo ponto, Daniel Goleman falou o seguinte: nós precisamos conhecer os perigos e riscos que seus empregados, né, têm e são expostos todos os dias. O que Daniel Goleman está falando conosco? Antecipe-se ou antecipe aos problemas. Nós precisamos de todos os dias entender o risco e antecipar a eles, porque é assim que vamos sobreviver no nosso ambiente corporativo, digital, totalmente tecnológico. Trabalhar a percepção de risco dos líderes e liderados. Eu já usei essa palavra aqui hoje. Gestão da consequência. Será que você está falando só não? Ou você está efetivamente mostrando a consequência do ato? Será que você está falando com o líder que ele autorizar um envio de um e-mail que o seu DLP barrou? Será que ele entende a consequência do ato? Da responsabilidade sobre o ato? Outro item do Goleman: corrigir comportamentos impulsivos, automáticos, de ensinar novos comportamentos seguros para esse público. O que ele está falando? Mostrar que atrás daquele clique compulsivo temos escolhas mais saudáveis. Não precisamos ser impulsivos. Persistir no aprendizado de novos comportamentos. Ou, né? Essa, na neurociência, é a parte que mais atrai, mais traz pesquisas. Que é a parte do córtex, a parte que a gente chama da inteligência humana. Persistir no aprendizado de novos comportamentos. Quantos de nós já nos mudamos da nossa infância para cá com os nossos hábitos, com os nossos comportamentos?
e até mesmo socialmente hoje nós falamos mochila, coisas que a gente vem repetidamente vendo e vai mudando. E isso não é fácil. Mesmo a gente sabendo que tem noticiando, cuidado com o phishing, cuidado com o clique, cuidado com o telefone, cuidado com a mensagem do WhatsApp e as pessoas continuam caindo. Essa parte é a parte mais difícil realmente no dia a dia. E para isso nós precisamos ser contumaz, ser resistente, ser resiliente, ser persistente o tempo todo, senão a gente não consegue vencer esse mundo. E na penúltima, conhecer quando as pessoas estão agindo de maneira segura. Reconhecer, nós falamos disso também hoje. Por incrível que pareça, eu não sabia o que eles vão falar e tudo está encaixando no meu fechamento final de tema. Valorizar e premiar quando possível. O cachorrinho, quando é adestrado, que ganha o biscoitinho, faz sem ganhar o biscoitinho. A gente, quando gosta do que está fazendo, ou é reconhecido por aquilo, nós precisamos de passar a colocar painéis, colocar nomes de pessoas na empresa. Eu estava conversando com o meu amigo Lindson aqui, alguns objetos, né? Algumas propostas que eu quero fazer no onde eu trabalho para 2023, e uma delas é criar um bug bounty para pessoas. Não é bug bounty para aplicativo, para pessoas. Durante 15 dias, denunciar fatos, denunciar planilha aberta, denunciar que o colega faz cópia de pendrive de forma ilegal. Tudo isso será premiado. Eu vou resolver alguns problemas que hoje eu tenho que tentar, da minha modo tecnológico, descobrir. Reconhecer, valorizar, premiar. E aqueles que estiverem engajados, com o nomezinho, as pessoas hoje, né, nós vivemos uma sociedade que gosta de publicidade, gosta de estar na evidência. Isso vai ajudar bastante. Né? Planejar adequadamente os processos, né, de aprendizado para os profissionais. Isso significa o quê? Individualizar ações. Eu acho que um crime que nós estamos cometendo, e eu percebi isso, é que nós fazemos campanha de phishing para todos. Só que o atacante, quando ele manda um phishing para mim, ele manda para o cara do RH, falando de um currículo. Isso do currículo do RH, para um cara meu que trabalha na agência, não faz o menor sentido. Por que eu não estou individualizando os meus atos, a minha evolução corporativa? E o principal de tudo, né? Que quando eu vou falar sobre isso, eu preciso falar até onde eu errei. Hoje, eu errei em tudo. Mas estou pronto para mudar. Porque nos novos paradigmas que a gente tem, na nossa velocidade corporativa, nessa mudança que a gente está tendo, precisa sim de novos hábitos, de novas formas, de novos conhecimentos, né? E para isso a gente precisa ganhar habilidades. E seguindo o nosso caminho aqui, eu recorrendo a algum mundo, né? Eu descobri algumas coisas que eu preciso individualizar, mas para individualizar eu preciso conhecer o meu público. Preciso conhecer a quem eu estou trabalhando. Lembra do meu Rock in Rio? Eu tenho pessoas de 89 e tenho pessoas da nova geração. Como trabalhar isso? E aí eu, passeando um pouco na internet, encontrei um vídeo da IBM em 1990 falando: não use fax, use o e-mail. E nesse vídeo, contando a história, pós essa propaganda da IBM, a IBM realmente conseguiu um salto fenomenal. As pessoas pararam de usar o fax, mandaram e-mails. Em um mês, eles passaram mais e-mails do que um ano de facsimile. Para a IBM isso era um salto fenomenal. Só que também teve a controvérsia. O servidor de e-mail queimou, porque não suportou a tecnologia. E por que a gente está falando sobre isso? Porque coisas como essa estão acontecendo todos os dias. A IBM falava em 1990 que o e-mail daria mais tempo para os seus funcionários ficarem em casa com os seus filhos. Todo mundo pensava que home office ficaria mais tempo em casa para levar os filhos à escola e no futebol. E nada disso aconteceu. Né? E então, conhecer o nosso ambiente, né, como Dan Bonomo fala no seu livro, O Cérebro Imperfeito, significa que as pessoas não são iguais, elas têm comportamentos, modos operantes. E, me desculpe, o ter tempo livre é uma utopia. Eu não estou vendo ele como uma grande solução. Tudo que fizer a mais, a gente vai fazer a mais. E no Cérebro Imperfeito do Dan Bonomo, ele mostrou uma coisa muito interessante que eu nunca tinha prestado atenção, que é o senso do impulsivo, da urgência. Hoje, nós mandamos um WhatsApp e já esperamos o quê?
uma resposta imediata. Nós estamos tornando a nossa atual sociedade algo muito imediatista. E uma coisa que o Dan me chamou a atenção, por que daquele númerozinho em cima do ícone? E quando ele explicou isso, ele me deu uma outra explicação muito contumaz, que foi o quê? Todo mundo hoje, existem vários aplicativos voltados para aquela tecnologia, estatística de uso. Então, quem tem Microsoft tem, quem Google tem os aplicativos. Inclusive, né, hora de concentrar, hora de fazer isso. E esses aplicativos mostraram uma coisa que eu fiquei abismado. Todo mundo volta no e-mail a cada 3 minutos para ver se tem uma nova mensagem. Se tem um novo ato acontecendo. E o pior de tudo, né? Quando a gente vai vendo isso, se você olhar, para quem gosta de dar gráfico, se você olhar de 3 minutos até 6, 80% da empresa, de 3 a 6 minutos, voltam para ver sua caixa postal, ver se tem alguma coisa. A corporação, o imediatismo, a impulsividade fez com que a gente tornasse esse tipo de profissional. Então, se alguém usa esse tipo de aplicativo, vai ver, o seu aplicativo de e-mail é o aplicativo mais usado. Segundo lugar hoje, as mensagens instantâneas, quando tem como Teams ou Google Chat, essas ferramentas, te tornam que você seja um consumidor compulsivo disso. E quando nós vamos fazendo essa analogia, ele me mostrou uma coisa. Cara, eu tenho 13.810 e-mails na minha caixa postal. A minha habilidade racional fala, amanhã eu respondo. Só que o meu córtex fala, tem gente precisando de mim e eu estou ignorando. Isso faça com que eu clique, eu consuma, eu use, eu faça. E aí, Dan me mostrou uma coisa que foi fenomenal. Se eu volto a cada 3 minutos, se eu leio e-mail a cada 3 minutos, tomo decisões a cada 2 minutos, como é que você não quer que o seu funcionário receba um ficha e não clique? Se tudo é imediato, tudo é agora, tudo é para já, ele não tem um tempo, ou a decisão para amanhã. E é isso que a gente está lidando no dia a dia. Conhecendo um pouquinho as pessoas, conhecendo um pouquinho esse processo, a gente pode chegar lá e resolver. E não é à toa que grandes empresas fizeram fortunas, porque sabe que ler e-mail e responder é chato. E eles criaram o quê? Os ícones. Isso é representatividade. Ok, eu te vi, eu entendi que você mandou outra mensagem para mim. Isso fez com que elas fizessem o seu grande processo, né, de fazer milhões de dinheiro. Todo mundo usou e adora esse tipo de plataforma. Então, o que nós estamos falando é o quê? Que de 3 a 6 minutos, qualquer ser humano vai receber alguma mensagem, vai tomar a decisão, e é contra esse inimigo da impulsividade sobre a personalização dessa ação é que nós temos que proteger a nossa empresa. A teoria do Goleman, muito bacana, me mostrou tudo que eu tinha que fazer, mas a prática, entender o meu funcionário, entender a idade do meu funcionário, saber dialogar, né? Em vez de falar namorada, meu crush, tudo isso tem consequência nas ações do aprendizado, que é o IDA que eu lido há 20 anos, e a cada tempo eu estou mudando, contornando, melhorando. E outra coisa, tentando chegar a um objetivo que a empresa ou a corporação quer. E aí, pessoal, para que todo mundo entenda e reflita sobre essa coisa do comportamento, eu achei uma explicação que eu achei foi assim, cara, como eu vou levar uma explicação para que todo mundo entenda o que a gente está falando? Não tem nenhum CISO aqui que nunca pensou, mas que usuário burro, ele clicou nesse... Está lá escrito Americanas, não está Americanas, ele clicou, mas como é que pode? Eu treinei, ele passou recentemente no treinamento, ele fez o treinamento e caiu. E aí, quando eu vi essa explicação, eu falei, cara, você tem razão. Nós, CISO, somos o doutor. E quando eu fui ao médico, o meu cardiologista, o doutor André, falou comigo assim, você não pode beber, você tem que correr, praticar exercícios físicos todo dia, senão você vai morrer cedo, você vai ter muito estressado. E pergunte, nós seguimos o doutor André? Como é que eu quero que o meu funcionário me siga com as minhas intempéries dentro da empresa? Porque isso é o comportamento humano, gente. Vamos parar
de achar que nós somos o doutor da lei, que a gente fala é a verdade, ele tem que seguir a toda a prova. Quando a gente faz o estudo do córtex, no cérebro imperfeito, vocês vão ver lá e ficar abismados. Tudo que é de segurança, vamos falar, está abaixo de 0,05% do humano. A gente quer o quê? Diversão, planejamento, dinheiro. Fala de segurança. Às vezes a gente sai na rua com a bolsa aberta. Isso não é do humano preocupar-se com isso. E por isso a gente fala, se o doutor fala comigo e eu não sigo, será que eu estou exigente demais com o meu funcionário interno? E como fazer para melhorar isso? É uma tentativa e erro. Repetir, melhorar. A inteligência artificial só funciona e só existe porque ela testa. E é isso que a gente tem que fazer. A inteligência artificial, ela vai fazer um teste de açúcar com uva, e o gosto é bom. Mas uma hora ela tenta uva com um pedaço de tênis, o gosto é ruim, e ela não repete mais. Mas nós, humanos, ainda vamos tentar mais uma vez. Isso é inerente, o humano vai tentar, ele vai tentar 2 vezes. E é contra isso que a gente tem que tentar fechar no dia a dia. E aí, a grande mensagem é, nós temos uma diversidade corporativa, não trate todo mundo igual. A teoria só é balizadora. É o que eu tenho que buscar. Cada um, e a gente espera chegar nesse momento de maturidade, de mandar ficha de RH para coisa de RH, da contabilidade com coisa de RH, da contabilidade. E sabe o porquê disso? Porque todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. Para quem não sabe, a história grega de Aquiles começa com Aquiles nascendo, sendo uma criança mandada pelos deuses, e só que para ser uma pessoa blindada, tinha que se mergulhar no rio. A mãe de Aquiles, pegou pela ponta do pé e emergiu ele no rio. E Aquiles virou aquele guerreiro fenomenal de Troia. Só que Aquiles fez uma coisa que nem todo mundo sabe, ou não lembra, né? Ele pegou seu inimigo, abateu, em vez de devolver para um funeral decente, Aquiles fez o quê? Colocou entre 2 bigas e fez, né, uma atrocidade com o corpo, e os deuses, para puni-lo, mandaram matar Aquiles. Como é que mataram Aquiles? No calcanhar de Aquiles. Não está protegido. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles na nossa empresa. E é este a calcanhar de Aquiles que o nosso inimigo, oponente, ofensor, vai procurar. Vamos ter ferramenta para blindar? Vamos. Mas, independente disso, a gente tem um calcanhar de Aquiles. E aí, pessoal, a minha grande transformação de mente foi quando eu li uma frase atribuída a Saint-Exupéry, que é o que eu quero embutir na cabeça de cada funcionário da empresa. Cada pessoa é responsável por todas as pessoas. Não é a área de segurança que é responsável pela empresa. Ele tem que ter consequência, ele tem que saber os atos que ele faz. Assim como a gente, né, já fez coisas em vida que nossos pais nos tolhiram para aprender, a gente tem que começar a fazer isso com os nossos funcionários. Você é responsável pelo seu colega. Se você for infectado por um clique, o seu clique vai infectar o seu computador e do coleguinha do lado, porque a máquina é igual. Não pense você, ele tem que entender que o ato dele tem consequências, né? E para finalizar, o que eu gosto mais gostaria de falar aqui, é falar sobre um provérbio chinês. Era uma vez 2 chineses, vindo cada um de uma ponta de uma estrada. E esses 2 chineses, eles traziam consigo um pão. E quando chegavam no centro da estrada, os 2 trocavam esse pão um com o outro. O que cada chinês levava para casa? Um pão. Mudava a coisa na vida deles? Nada. Mas o provérbio chinês fala o seguinte: e se cada um desses chineses levasse, ao invés de pão, levasse uma ideia? O que vai acontecer? Cada um volta para casa com 2 ideias. Então, pessoal, o que a gente está fazendo aqui hoje é isso. Trocar ideias. É isso que vai fazer a gente crescer. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Leocádio. Bom. Muito bem, senhoras e senhores. Graça, por favor.
Então, Leocádio, eu nem vou falar aqui a quantidade. Nós estávamos, quando você começou, com uma audiência de 500. Você anotou aí para mim, né? Entrou tanta mensagem aqui para o Leocádio que eu perdi essa aqui, que eu estou no WhatsApp. É aquilo que você falou, a quantidade de mensagem aqui, mas era 586. 535. A quantidade de elogios aqui para a sua palestra está beirando quase o número da audiência. Então, eu não tenho como nem falar aqui, mas das perguntas, foi difícil aqui. A Leia que me ajudou aqui a tentar selecionar, talvez uma aqui, deixa eu ver qual foi que a Leia achou. Diversidade corporativa. Adorei esse tema, Leocádio. O que você acha que falta para o CISO entender o calcanhar de Aquiles de cada pessoa da corporação? Quem pode ajudar o CISO nessa tarefa? Bom, eu estou tentando mudar, crescer com isso. Então, a diversidade, ele começa por causa de uma questão cultural. Então, deixando claro, na nossa corporação nós temos pessoas, né, que têm uma tendência, talvez, LGBTQI, temos alguém radical, de uma ala direita, talvez totalmente extremista, e essas pessoas leem mensagens diferentes, interpretam diferente. O que a gente começou a perceber na corporação é por que a informação não estava chegando a todos da mesma forma que foi criada. Porque nós estamos criando coisas genéricas e com o pensamento do CISO, não com o pensamento da pessoa. Se nós pensarmos, né, como chegar nessa questão da diversidade, primeiramente, fazer o que todo mundo faz, mapear o público, por idade. Todo mundo faz isso estatisticamente muito bem, né? Qual a idade, qual o gênero, qual a crença. Se você usar desse tema propriamente, e você chegar nesse tipo de mapeio, né, você consegue chegar no calcanhar de Aquiles. Quando alguém manda um phishing, eu estou vendo muito claro com o público do banco que eu trabalho, nós somos um grupo de 50 a mais. Eles não estão falando mais nada de coisa jovem. Eles mandam para o aposentado falando coisas de aposentado. Viagem, falam de empréstimo para a família. Ou seja, alguém está segmentando esses dados. Se alguém faz, por que eu não estou fazendo isso corporativamente? Entendendo quem é o meu público, para atingir ele da forma correta. Com a linguagem que ele fala também, que é uma coisa muito importante, né? Ok? Isso, uma última, sobre esse compartilhamento de conhecimento. Quer dizer, além de identificar esse calcanhar de Aquiles, ficou muito claro durante as apresentações hoje do Security Leaders que há um desafio, tem muita informação sobre segurança cibernética do ponto de vista de ataques, a mídia, é muito midiático esse tema hoje, mas há pouco conhecimento. E qual é a sua visão dentro desse contexto que você abordou, de como a gente pode realmente levar mais conhecimento e não se preocupar tanto com informação? Muito pertinente, porque eu comecei isso ontem à tarde com o meu funcionário. Nós estamos fazendo um questionário, né, de perguntas sobre cyber para aplicar em momento que alguém cai num phishing, aquela coisa toda. E eu questionei logo na primeira pergunta. Estava lá, itens que você tem que fazer para não cair ou melhorar a sua segurança. E ele falava lá, não acesso Wi-Fi público, entre uma das questões que podia marcar. E eu falei, por que dessa resposta? Eu vi que ele tem um potencial muito grande, mas a forma de aplicar na corporação está errônea. Eu tenho que falar para ele como é que ele deve trancar o computador dele, como é que ele tem que criptografar no computador dele, não os termos genéricos que nós usamos para tentar criar o que a gente aprendeu na faculdade, ou aprendeu na cadeira, ou leu em um site, que é esse item. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, muito voltado até mesmo para o ato do medo. Eu estou tentando, né, sempre que posso, evitar a palavra você vai ser penalizado, você pode cair num golpe, mas explicando, você está sendo capacitado porque um dia você pode
ter um ato muito simples e lícito, né, desse secretário todo. E para essas pessoas me entenderem melhor, Graça, sobre capacitação, eu vou só contar mais uma historinha, mas essa é real, tá? Acho que eu já contei alguns eventos, porque da realidade a gente não pode se esconder. Minha esposa está comigo há 23 anos. Aplicadíssima de segurança. Tudo que acontece eu conto para ela. Tudo. Fraude. E um dia, Graça, minha esposa estava no quartinho, vendo o e-mail dela, e chegou um e-mail, tá? O título era: veja a foto do seu marido no motel. Ela abriu o e-mail, era uma foto de uma loura turva, né, meio turva, né? Aí estava embaixo da foto assim: clique e veja a foto do seu marido com a Patrícia no motel. Ela me chamou, meu bem, o que foi? Ela foi, mostrou a foto, falou assim: isso aqui é o e-mail, né, que chega para a gente clicar e cair no golpe, né? Falei: é isso mesmo, e virei as costas. Na hora que eu virei as costas, ela falou assim: volta aqui. Eu falei: o que foi? Ela falou assim: tira o vírus e deixa eu ver as fotos. Aí eu aprendi outra expressão da nossa língua portuguesa: a curiosidade mata o gato. Porque na cabeça dela, o seu marido com a Patrícia no motel, nós temos uma colega Patrícia é loura, meu marido mandaram para mim, quero ver as fotos. Contexto, gente, contexto, a palavra é contexto. Aí eu entendi por que o meu velhinho clica no e-mail que manda para ele. Tem contexto. Se o cara do RH está clicando porque tem um currículo falso, é porque faz parte do contexto dele. Este é o calcanhar de Aquiles. Entendido? Perfeito. E para finalizar, só passando aqui uma última. Não, é só um elogio que encerra aqui todos os outros. Fantástica a explanação do Leocádio, garantindo o alto nível do evento e finalizando muito bem essa edição do Security Leaders BH. Tinha que trazer Eu que agradeço. essa frase Bacana. aqui, porque Chave de ouro. muito bacana. Ideia. Muito bacana. Eu gosto muito de conversar. Muito bom. Obrigado, Ricardo Leocádio, Banco Mercantil do Brasil.